Ótimo, vamos lá. A gente está no Davdalet Amud Aleph, aqui na oitava linha. Fala, Gamara, o seguinte. A gente viu lá atrás que Beit Shammai e Beit Hillel decretaram que não pode trabalhar o campo antes da Shemitah. Depende do tipo de campo, mas desde Pesach e de Shavuot, já do sexto ano, não pode mais trabalhar o campo. Depois veio o Beit Din de Rabban Gamliel e cancelou o decreto. A gente perguntou como pode ser que o Beidin, o Tribunal de Rabban Gamliel, cancela um decreto mais antigo, se eles não são, o Beidin dele, o tribunal deles, não era maior e mais sábio que o anterior, então eles não poderiam. Então lá atrás uma explicação falou que o Beidin de Beit Shammai e Beit Hillel, quando eles decretaram, eles condicionaram que se algum Beidin no futuro quiser cancelar, não tem problema. Rabbi Yochanan vai trazer outra explicação, como pode ser que Rabban Gamliel desfez um decreto antigo. Rabbi Yochanan fala o seguinte: Rabban Gamliel o Beidinome deoraita batileu. Rabban Gamliel e o Beidin deles, eles cancelaram essa proibição de trabalhar antes da Shemitah. Eles aprenderam isso de um pasuk. Eles aprenderam da Torá que o decreto antigo e também as alachot de que um mês antes não pode estão erradas. Já vamos ver o que quer dizer isso. Maitama, qual a drachá? O que eles aprenderam no pasuk? Gamar Shabbat, Shabbat, Mishabat Bereshit. Eles aprenderam algo que é chamado Gzerah Shavá. Gzerah Shavá é quando você pega a mesma palavra que aparece em dois psukim. Por exemplo, aqui no nosso caso, está escrito a palavra Shabbat com relação à criação do mundo, certo? No sétimo dia, vai rolar Shamayim, lá está escrito Shabbat, e está escrito Shabbat com relação à Shemitah, com relação ao sétimo ano que o campo tem que descansar. Está escrito, a palavra Shabbat está escrito nos dois, e a gente pode conectar essas duas coisas. Agora, Gzerah Shavá é uma coisa que você tem recebido por tradição do Rabino, recebeu do Rabino até Moshe Rabbeinu, de que essas palavras são conectadas, não pode pegar qualquer pasuk. E aí eles aprenderam o seguinte: do mesmo jeito que Shabbat Bereshit, quer dizer, Shabbat Bereshit, é o Shabbat normal, certo? O sábado, o sétimo dia da semana, antes de Shabbat e depois de Shabbat, pode fazer melachot, não tem problema. A única proibição é no próprio dia do Shabbat. Afkan aqui também, com relação à Shemitah, e a Surah, lefaneu lacharei mutarim. A Shemitah própria é proibido trabalhar, mas antes e depois não tem problema nenhum. Assim falou Rabbi Yochanan. Então, isso que proibiram fazer melachá no fim do sexto ano, isso que proibiram trabalhar o campo já no fim do sexto ano, antes de começar o sétimo, aprendeu Rabban Gamliel do Passu que não tem proibição nenhuma. Não tem proibição nenhuma. É só no sétimo ano que é proibido. Assim falou Rabbi Yochanan. Matkif la Ravashi, porém Ravashi não gosta dessa explicação. Por quê? Mande amar ilchita, até Gzerah Shavá akra ilchita. Essa proibição de trabalhar no sexto ano, no fim do sexto ano, ela teve duas etapas. Uma é o último mês, certo? O mês de Elul, o último mês do sexto ano, a gente viu que é o Alachalem Moshe Sinai, assim foi falado para Moshe Rabbeinu que no último mês do sexto ano não se pode trabalhar a terra, ou é uma gzerá, ou é um decreto, certo? Agora, como pode ser que Rabban Gamliel pega um passuco da Torá que nega o Malachá Moshe Sinai? Como pode ser que Moshe Rabbeinu escreveu na Torá uma coisa, que você pode trabalhar o sexto ano inteiro, e ele recebeu uma Malachá Moshe Sinai, que foi falado diretamente para ele, que no último mês não pode trabalhar? Como pode ser que a explicação de Rabban Gamliel está certa? Como pode ser que vem uma Gzerá Shavá, algo que se aprende de psukim, e e arranca o Malachá Moshe Sinai? É o mesmo, Moshe Rabbeinu recebeu os dois, não pode ser que é contraditório. O Mande Amar Kra, e também, mesmo de acordo com outra opinião que falou, que isso que você não pode trabalhar no fim do sexto ano é aprendido de um pasuk, Bacharishu Bakatir Tishbot, a gente aprendeu do pasuk, que no fim do sexto ano você já não pode arar a terra porque está arando ela para o sétimo ano, Ate Gzerah Shavá Akrakra, vem uma Gzerah Shavá de Shabbat, aprendendo do mesmo jeito que Shabbat só é proibido no Shabbat em si, nem antes nem depois, assim também na Shemitah, e contradiz o que está escrito no outro pasuk. Como pode ser uma contradição na própria Torá? Por isso Ravashi não concorda com a explicação de Rabbi Yochanan, ela ama Ravashi, por isso Ravashi traz outra explicação, como pode ser que Rabban Gamliel cancelou esses dinim, esse decreto antigo. Rabban Gamliel Beit Dino sabri lá que Rabbi Ishmael, de amar ilchet agmirei lá. Rabban Gamliel Beit Dino, eles sustentavam que o motivo que é proibido trabalhar no fim do sexto ano, antes de começar o sétimo já no fim do sexto ano é proibido, por quê?
é uma alahá le Moshe me Sinai. Assim foi falado para Moshe Rabbeinu no Ar Sinai, e ele passou isso para frente, mesmo que não está escrito na Torá. Assim foi falado que no fim do 6º ano, já no último mês, não pode trabalhar a terra. Porém, eles sabiam, fala Ravashi, que Rabban Gamliel, ele aprendeu que essa alahá que não pode trabalhar a terra no fim do 6º ano já, é Bisman, Beit HaMikdash Kayam, é só quando tem o Beit HaMikdash, Duma de Nisuch HaMayim, igual a mitzvah de Nisuch HaMayim, de jogar água no Mizbeach, é só quando tem Mizbeach, quando tem o Beit HaMikdash, assim também a proibição de trabalhar a terra no fim do 6º ano, é só quando tem Beit HaMikdash. Bisman, Beit HaMikdash Kayam, mas quando não tem Beit HaMikdash, já não tem proibição. Então, Rabban Gamliel, quando o Beit HaMikdash foi destruído, falou, olha, agora já não existe mais a proibição de trabalhar a terra até o fim do 6º ano. Então, pode trabalhar até o fim do 6º ano, somente no 7º é proibido. Ou seja, não é que ele desfez, ele discordou da Alahá de Moshe Sinai. A Alahá de Moshe Sinai, a Alahá que foi falada que você pode trabalhar só até o fim do 6º ano, no último mês já não pode, tá certa. Só que é só quando tem o Beit HaMikdash, quando não tem, já volta a ser permitido. Ponto. Agora, Gemara, sempre que tem assim uma frase curtinha entre 2 pontinhos, é uma citação da Mishnah. Na nossa Mishnah está escrito o seguinte, isso que é permitido regar um campo que fica num terreno inclinado, que para ele chuva não é suficiente, você precisa regar o campo, é quando você tem um mayan, quando você tem uma fonte que tem água o tempo todo, mas água de chuva ou água de chuva que num poço é proibido. Não pode pegar água de lá para regar. Agora a Gemara vai explicar por quê. Se você tem um poço que encheu de água de chuva, descer até lá embaixo, trazer água é muito esforço. Então, em Rola Moeda é proibido fazer muito esforço, não pode pegar água desse poço. Ela meio que chamim, mas usar água da chuva, que juntou pocinhas de chuva que foram formadas no campo, não é esforço, certo? Não estamos falando de um poço fundo. Você tem ali a chuva, ela formou uma poça enorme, que está na altura do campo. Qual o problema de pegar essa água e regar o resto? Amarabilá, Marabilhanan, Zerá, Meikshami, Mato Meikilon. Fala, Rabilá, em nome de Rabilhanan, é uma Zerá, é um decreto. Proibiram usar essa água de chuva, por quê? Porque se acabar a água da chuva, formou uma poça no campo, digamos. Você começou a usar essa poça para regar no resto do campo. Essa poça vai acabar, uma hora a água acaba. Então, o que você vai fazer? Já reguei metade do campo, deixa eu pegar do poço. Então, a pessoa vai acabar fazendo um esforço demais para regar o campo. Então, proibiram mesmo aquilo que não tem muito esforço, para o cara não acabar chegando na situação em que ele vai acabar se esforçando demais quando essa água das chuvas acabarem. Essa é a primeira explicação, essa é a explicação de Rabilá. Ravashi Amar, Meik Shamim Gufayo Lidei Meikilonato. Ravashi, ele tem outra explicação. Ele fala, olha, Meik Shamim, tá bom que formou uma poça. Você pegou a água que está na altura do campo, mas aos poucos essa poça é funda. Você vai pegando água, em algum momento você vai ter que trazer água de um lugar muito fundo, de onde a água da poça foi se juntando. Então a própria água da chuva, ela se transforma em meikilon. Não é que eu proíbo essa água da chuva, porque talvez o cara vai atrás do poço. Essa própria água, ela também é considerada como meikilon. E explica a Gemara, a discussão entre Rabilá e Ravashi, se a gente proíbe essa água da chuva, da poça, por causa de outra água, porque talvez ele vai puxar do poço, ou se essa própria água é proibida porque essa água se transforma em meikilon, se transforma em algo profundo, é justamente o que Rabizeira falou. Rabizeira fala o seguinte, Nearota moshchim mai min agamim, mutar leashkot mehem becholol shel moed. Rabizeira fala o seguinte, se você tem um rio, você tem um riacho que passa perto do seu campo, e esse riacho, ele traz água não de uma fonte, ele traz água de um pântano. E a água lá, a priori, ela acaba em algum momento, certo? A água do pântano não é para sempre, não tem uma fonte puxando água. Então, esse riacho que vem daquela água, se você pode regar dele ou não, fala Rabizeira, você pode regar. Mesmo que é possível que a água acabe, a gente não proíbe usar ele, porque talvez a água vai acabar e você vai acabar tendo que ir buscar água de outro lugar. Marit lei de Rabizeira, Mar lei de Rabizeira. Uma opinião segue o que Rabizeira falou e outra opinião discorda. Então, Rabi Yohanan, que proibiu a água da chuva por causa da água do poço, ele não concorda com Rabizeira. Ele fala que a gente proíbe uma água que está fácil de pegar,
porque se essa água acabar, você vai ter que ir atrás de uma água que é muito mais esforço para trazer. Ele sim proibiu um pelo outro. E Rabizeira não, Rabizeira fala que não tem problema. Se essa água acabar, acabou. Não vou suspeitar que talvez a água vai acabar e talvez o cara vai atrás de outra água. Então, Rabi Yohanan, ele não concorda com Rabizeira, e Rav Ashi, ele sim concorda com Rabizeira. Por isso, o Meik Shamim, ele proibiu não porque talvez eu vou trazer água de outro lugar. Não tem essa suspeita. Ele proibiu porque a própria água da chuva forma um poço no campo. Gufa. Fala, Agmará, já que foi trazido o que Rabizeira disse, Agmará traz Rabizeira de novo para explicar um pouquinho melhor. Amar Rabizeira, Amar Shmuel. Nearota moshchim maim min ha'agamim, mutar leashkot mehem becholol shel moed. Assim foi Rabizeira, igual a gente falou antes, que você tem um riacho que ele puxa água de um pântano, pode usar essa água para regar o campo. Mesmo que é possível que a água acabe, porque ela não está trazendo de uma fonte, pode regar o campo, a gente não suspeita que vai acabar a água e ele vai sair correndo atrás de outra fonte de água. Eite veio Rabirman le Rabizeira, perguntou Rabirman para Rabizeira, avalome meik shamim, velome meik kilon. Na nossa Mishnah está escrito que você não pode usar água de chuva para regar o campo. Por quê? Porque a água da chuva pode acabar e você vai acabar tendo que buscar água de outro lugar e você vai se esforçar demais. Então, por que você permite puxar essa água que vem do pântano se essa é uma água que pode acabar? Qual a diferença do caso da Mishnah? Água da chuva que pode acabar, a gente proibiu. Amalei falou a bizeira para ele, ir me abrir, meu filho, Hanei agamim de Bavel, que maia de lopas que damo. Fala a bizeira, que agamim eu estou falando? De quais pântanos eu estou falando? Eu estou falando de pântanos em Bavel. Esses pântanos em Bavel, a água lá nunca acaba. Certo? Bavel era um lugar bem baixo, abaixo, não sei se abaixo do nível do mar, mas era um lugar onde todas as águas se juntavam, corriam para lá. Então, falando a bizeira, aqui nunca vai acabar a água, não tem suspeita de que em algum momento essa água acabe, por isso não tem problema usar o riacho que vem de lá. Tá no Rabanan, fala Braita o seguinte, sempre que tem tá no Rabanan é uma Braita, certo? Só para saber mais ou menos o que é, as Braitot e as Mishnayot foram escritas na mesma época. As Mishnayot foram escritas por Rabi Uda Nassi e a Braita foi escrita por Rabi Chia. Eles escreveram na mesma época, só que Rabi Uda Nassi escreveu as Mishnayot e deixou parte das Mishnayot, digamos assim, de fora. Essas Mishnayot que ficaram de fora, que foram escritas por Rabi Chia, elas são chamadas de Braitot. A palavra Braita em aramaico significa de fora. Quer dizer, elas estão na mesma época, foram escritas na mesma época, só que Rebbe não colocou tudo na Mishnah. Geralmente essas Braitot, elas contam um pouco mais de história, trazem mais casos. A Mishnah é um pouco mais concisa, mais curtinha, e a Braita, ela completa bastante. Então, muitas vezes a Gemara traz Braitot justamente para completar e entender melhor o que está escrito na Mishnah. Tá no Rabanan, fala Gemara para a gente o seguinte, tem uma Braita que diz o seguinte, a psikot ve'abrichot, shenitmalu maim merev yom tov, asur leashkot mehem becholol shel moed. Se formou uma piscina do lado do campo da pessoa, psikot e brichot é a mesma coisa, uma brechá, é uma piscina de água de chuva, mesmo que está cheio de água, não pode usar essa água para regar o campo, certo? Água de chuva, igual está escrito na nossa Mishnah, não pode usar água de chuva para regar o campo, porque se ela acabar, você pode acabar usando outra. Vem maitá, mata maimo vered benem, porém se passava ali do lado um riacho, que se acabar essa água da chuva, de qualquer jeito você tem um riacho que passa ali fácil, mutar, aí não tem problema. Amarapapa, fala Rapapa, veu xerubá xelotá sadeh, xotá meotá mata maim. Rapapa fala o seguinte, olha, isso que você pode usar a água das piscinas de chuva, já que passa um riacho ali do lado, só funciona se esse riacho tem bastante água, certo? O suficiente para regar a maior parte do campo. Mas se é um riacho fininho, que de qualquer jeito você não consegue puxar lá de água, então a água da chuva continua sendo proibida. Porque se ela acabar, você não vai ter de onde tirar, o riacho não serve para nada. Então, fala, só se for um riacho de verdade. Ravashi Amar, Ravashi ele discorda, ele fala o seguinte, mesmo que o riacho não é suficiente para regar a maior parte do campo, ainda assim é permitido. Por quê? Já que é um riacho que tem água correndo o tempo todo, Meimaramar, o dono do campo vai pensar o seguinte, se eu não conseguir água desse riacho para regar o campo em um dia só, então em 2, 3 dias eu vou conseguir regar o campo com essa água. Ou seja, já que é um riacho que tem água corrente, não precisa ter naquele momento água suficiente para regar o campo inteiro.
Porque o cara sabe, olha, eu vou regar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã. Ele não vai sair correndo agora para arranjar água. Ele sabe que aos poucos a água vai chegando, então não tem problema. Então, mesmo que o riacho não tem muita água, eu posso usar a água das chuvas que o riacho me completa. Tá no Rabanan, outra braita. Breicha shenotefet mai misadeh beit hashlachim zo, mutar leashkot mimeina sadeh beit hashlachim acheret. Se eu tenho dois campos na montanha, um em cima, um embaixo, e esse campo em cima tem lá bastante água, certo? Tem fontes de água, e a água vai descendo para o campo de baixo. Será que eu posso pegar a água do de cima para regar o de baixo? Então fala Gumará que sim. Eu posso pegar a água do campo de cima para regar o campo de baixo, certo? Mesmo que a priori a água acaba. Pergunta Gumará, vê a vida de Páscoa. Pergunta Gumará, olha, uma hora vai acabar essa água que está descendo do campo de cima para o de baixo. E quando a água que está descendo do de cima para o de baixo acabar, o cara do campo de baixo vai ter que sair procurando água em poço. Vai se esforçar demais. Então, por que você permite? A Marabirma, então explica a Rabirma por que a Braita permite isso. Está se tratando que a água está caindo ainda do de cima para o de baixo. Quer dizer, está o tempo todo correndo do campo de cima para o campo de baixo. Então, o cara que está no campo de baixo, ele tem uma fonte de água constante. A Marabai fala, Bai, não só isso, veu Shelo Passak Mayana Rishon. Para a água de cima, tem lá uma fonte de água viva, não é só água de chuva. Tem uma fonte de água que enche a piscina do campo de cima, e daquele campo de cima cai para o de baixo. Então, já que no fim tudo vem de uma fonte de água que é constante, não tem problema nenhum. Aí pode regar, certo? Porque não é só água de chuva, é água de um maiar. Tânia Rabishim Benassi Omer, fala Braita o seguinte, se você tem no próprio campo duas fileiras do pomar, do que for plantado lá, uma mais para baixo, uma mais para cima, você não pode pegar água do campo de baixo e levar para o campo de cima, porque o esforço de levar água de baixo para cima é um esforço que é proibido em Rola Moed. Você pode levar água de cima para baixo, mas puxar água para cima é muito mais esforço, certo? Não tinha bomba para levar para cima, o cara tinha que realmente carregar, isso proibiram. Yoter al-Ken maravilhosa ben Shimon, Rabelazar ben Shimon fala mais ainda, a fila ruga achat chetzia namuch vechetzia gavoa, lo idle makom namuch veashkel makom gavoa. Mesmo se é a mesma fileira de plantação, certo? Se for uvas, o que for, se ela está num lugar inclinado, em que parte está em cima e parte está embaixo, se você tem água aqui embaixo, você pode regar esse lugar que você alcança, mas você não pode regar a parte de cima daquela fileira. Se você precisa subir um pouco o terreno para conseguir regar, já é proibido. Esse esforço já foi proibido. Tanambranan, outra braita. Madrim leirakot kedei leochlam, vem bishul leiapotam asur. A priori, está escrito na braita o seguinte, você pode puxar água, madri, na palavra dri, em hebraico, é um balde. Madri, né, pegar um balde de água, você pode pegar um balde de água, quer dizer, tirar do poço um balde de água, para yerakot, para regar legumes, que dele é para comer no próprio Cholamoed. É proibido trabalhar o campo para poder colher daqui uma semana, daqui um mês, depois do Cholamoed. Mas se é para o Cholamoed em si, se é para comer naquele próprio dia, durante o Hag, não tem problema. Vem bechilea potamassur, mas se é para embelezar, para fortificar a fruta ou o legume, para ele crescer bem, e se comer depois de Cholamoed, é proibido. Assim está escrito na Braita. Então, conta a seguinte história. Ravina e Rabatosfea, avukazle beurcha. Certa vez, Ravina e Rabatosfea estavam andando no caminho. E viram um cara realmente puxando água do poço e carregando o balde de água para levar água para Zerakot, para os legumes. Amarlei Rabatosfea le Ravina. Rabatosfea perguntou para Ravina, Litemar lixantei. Ele falou para Ravina, olha, vamos colocar o cara de nidu e vamos excomungar o cara está transgredindo uma proibição, não pode puxar água do poço em Cholamoed, o cara está fazendo isso. Então falou Rabatosfea para Ravina, vamos castigar o cara. Amarlei falou Ravina para ele, olha, vê a Tânia, Madrim, Leirakot, que dele é o Chlan. Falou para ele o seguinte, olha, está escrito que você pode puxar água para regar os legumes que você vai comer em Cholamoed, então não tem problema nenhum, o cara não está fazendo nada de errado. Amarlei falou, Rabatosfea para Ravina, Misavart mai madlin maia. Falou, não, você entendeu errado.
Isso que está escrito na Braita madlin não é puxar água. O verbo madlin, a gente entendeu na Braita como puxar água. Mas fala Rabatossia para Ravina, não, esse madlin não é puxar água. Mai, virando a muda agora, mai madlin, o que é a palavra, o verbo madlin que está escrito na Braita? Shlufei. Madlin shlufei significa tirar quando tem muitas eracot crescendo junto, muitas alfaces ou o que for crescendo junto, um puxa o nutriente do outro e nada cresce muito bem. Então, eles tiram parte dos legumes, parte das frutas que tem lá, para o resto crescer mais forte. Que detnar, a gente encontra que esse verbo madlin realmente significa tirar parte dos legumes. Ou seja, ele está falando para ele o seguinte, o que está escrito na Braita é que você pode lidlot, não é puxar água para regar os legumes, é arrancar parte deles para o resto crescer mais forte. Então, puxar água é proibido, o que a Braita permitiu só é tirar a parte dos legumes para o resto crescer melhor. Mas tem uma coisa interessante aqui, viu, Eliel? Aqui no comentário ele fala que você pode tirar, mas é para você comer no rola moeda. Se você só cavonar for só tirar para os outros crescerem melhor, aí não pode. Certo. Tá certo, sim. Rashi traz isso aqui, que o que está escrito que é permitido fazer esse ato, madlin, é para comer em rola moeda, leochlan. Mas se for para embelezar, para fortificar o resto, não. Certo? Obrigado, Roberto. Que detnan, como está escrito na Mishnah, a medel bagfanim, que shem medel beshelo, kacho medel beshelanim, divrei Rabi Yehuda. Assim a gente encontra o verbo medel como tirar a parte das frutas para o resto crescer melhor. Rabi Yehuda fala aqui nessa Mishnah, só que já que trouxe ela, vamos entender. Está escrito na Mishnah o seguinte, se o cara tem um vinhedo no campo dele, e ele vê que as frutas não estão crescendo bem, ele quer tirar um pouquinho das frutas, das uvas que tem lá, para o resto crescer melhor. Agora, parte dessas uvas vai para os pobres, certo? Parte do maaser ou o que for. Então, fala Rabi Yehuda, do mesmo jeito que ele pode tirar algumas uvas para o resto crescer melhor da parte dele, assim também da parte que vai para os pobres, ele pode tirar PA, não vamos entrar exatamente em qual parte do campo vai para os pobres, mas mesmo que não é dele, mesmo que essa parte do campo tem que ser dada para alguém pobre, mesmo assim ele tem direito de trabalhar aquele lugar. Então tá bom que ele está tirando um pouquinho de uva que não pertence a ele, pertence ao pobre que vai vir buscar, mesmo assim é permitido. Rabi Meir Omer, Beshelor Rashai, Venor Rashai Beshelanim. Rabi Meir fala, não, você pode fazer isso na sua parte do campo. A parte do campo tem que deixar para o pobre, você não tem direito. De qualquer jeito, não é o nosso ponto, não é entender a discussão entre eles, mas vê que o verbo medel significa tirar a parte das frutas para o resto crescer melhor. Então, é isso que é permitido em rola moeda, e não puxar água para regar. A Marley, agora a Ravina, respondeu para a Rabatosfia, está escrito na Braita, madlim maim leirakot que deu leochlam. Tem uma Braita que fala, junto com o verbo madlim, está escrito o substantivo maim, água. E agora que está escrito madlim, água, não tem outra explicação. Com certeza é puxar água do poço, e não puxar plantas, porque senão a palavra água não cabe. Então aqui a gente vê que o verbo madlim realmente é puxar água do poço. Então o que o cara está fazendo é permitido. A Marley falou Rabatosfia e Tânia. Se está escrito isso na Braita, então tá bom, eu volto atrás, você tem razão. Se está escrito claramente na Braita que o verbo aqui significa puxar água, então eu não tenho o que fazer. Então o cara tem razão, ele pode fazer isso sem problema. Vamos lá, mais um pedacinho da Mishnah. Vem no simugiot lagfanim. Não se pode fazer o guiot para as uvas, certo? O que são o guiot para as uvas? Não são biscoitos, bolacha, ou sei lá, não sei se tem paulista, carioca aí, quem for. Mas o guiot, pergunta agora, o que são o guiot? A maravilha da banri. Fala, o guiot são buracos que fazem na raiz, em volta da raiz das árvores. Tânia na Meachi tem uma braita que fala o seguinte, ele é guiot, essas são as guiot, bededin são buracos, shebeikarei zeitim e shebeikarei gfanim, perto das raízes do zeitim, zeitim, das azeitonas e das uvas, eles faziam buraquinhos em volta para colocar água. Isso daqui é realmente o que está escrito na Mishnah, que é proibido fazer. Não pode fazer isso em rola moeda. Pergunta Gemara, mas a gente encontra que Rav Yehuda sim permitiu para o pessoal chamar dessa cidade, Bartzitai, fazer isso em volta do vinhedo deles. Como Rav Yehuda permitiu? Se essa é a explicação da Mishnah, isso é proibido, como Rav Yehuda permitiu?
Depende se esse buraco que o cara está fazendo é um buraco que já tinha lá, que meio que ficou um pouquinho cheio, ele precisa só liberar um pouquinho de espaço, ou se ele tem que fazer um buraco novo, que nunca foi feito. Se é novo, é muito mais trabalho, mas se é só limpar o que já existe, aí é permitido. A Mishnah proibiu fazer do zero, fazer um buraco que não existe, mas se já tinha, ele só precisa dar uma limpada, aí não tem problema, e foi isso que a vida permitiu. Outra parte da Mishnah, Rabi Elazar ben Zera Omer, enosim etama. Rabi Elazar ben Zera proibiu fazer um riacho no campo durante a Shemitah. Mesmo que você não está plantando, certo? A proibição de trabalhar a terra é quando você tem intenção de plantar. Você está trabalhando para poder plantar e fazer crescer frutas e colheitas. Mas Rabi Elazar ben Zera proíbe mesmo fazer um buraco no campo para passar lá um riacho. Pergunta a moral é o seguinte, Bishlema Moed, isso que ele proibiu em Rola Moed de fazer isso, eu entendo. Mishum de Katanach, é um esforço, e Rola Moed é proibido trabalhar demais. Ela Shvit, mas na Shemitah, Maitama, qual o motivo? Na Shemitah você não pode trabalhar o campo no sentido que você não pode plantar, você não pode arar a terra para plantar, mas só fazer um riacho não tem nada a ver, não é a proibição da Shemitah. Então responde, fala Gumará, tem duas explicações. Pligo Barabizena Verabiamal. Duas explicações para a opinião de Rabi Elazar ben Azariah. Por que ele proibiu fazer um riacho no campo durante a Shemitah? Se a proibição é só arar a terra, plantar, ou seja, trabalhos para a produção da terra, eu entendo. Mas por que ele proibiu fazer lá um riacho? Um falou que a proibição é porque é de Rabanan. Alguém que vê ele cavando lá o buraco, não sabe que ele está fazendo um riacho. Parece que ele está preparando a terra para plantar. Então, vamos suspeitar que ele está transgredindo a proibição da Shemitah. Então, proibiram fazer isso. É uma proibição de Rabanan. E a outra explicação fala o seguinte, não. O que acontece na hora que ele está cavando o buraco, tá bom que o buraco que ele fez não vai servir para plantar para nada. Mas quando ele cava o buraco e joga a terra para o lado, nas margens desse riacho que ele está fazendo, a terra ficou mais fofa, ficou melhor para... É como se ele tivesse arado aquela terra. Então, as margens do riacho que ele está produzindo ficam aptas a serem plantadas. Então, ele transgrediu a proibição de Shemitah, porque ele, de certa forma, trabalhou a terra e fez com que ela fique mais fácil para produzir, para semear e plantar. Mai Beinaio, qual a diferença entre as duas explicações? E Kabeinaio de Kaatu Maia Batrei. A diferença entre as duas explicações é o que acontece se quando ele está cavando a terra, a água já começa a vir, certo? Todo mundo que está de fora vê que a água está começando a passar justamente no buraco que ele está fazendo. Manda quem falou que o problema aqui é que ele transforma as margens em aptas a serem plantadas, o problema é a margem, Ica, ainda assim tem problema, mesmo que a água passe aqui, a margem ficou uma terra trabalhada, é proibido. O manda mas quem falou que a proibição é de Rabanan? Porque quem olha, acha que ele está trabalhando a terra para plantar, leica, nesse caso não tem proibição. Por quê? Porque quem vê ele cavando a terra, vê a água vindo ao mesmo tempo, naquela hora a água entrando. Então ele percebe que o cara está fazendo um riacho, não está preparando para plantar. Porém, quem falou que o ponto é que ele parece que está trabalhando a terra, e quando a água está vindo, não tem problema nenhum, porque ele não proíbe pelo lado de que as margens estão ficando aptas a serem plantadas. Tá bom que pelo lado de que ele parece ou não trabalhar a terra, não tem problema quando a água está vindo. Quando a água direto vai entrando no buraco que ele faz. Mas ainda assim, tem o ponto de que ele está fazendo com que as margens do rio, do riacho que ele está fazendo, fique como se fosse uma terra arada. Por que não proibir por esse lado? Eleika Beinaio, por isso a que não. A diferença entre as duas explicações é outro caso. De Kashakil Minei Veshadei Lebarai. O ponto é o seguinte, ele está cavando a terra para fazer o riacho, ele não joga a terra nas margens do rio. Ele joga a terra para longe, para fora do campo dele. Quem falou que é proibido fazer o riacho? Porque ele coloca a terra nas margens, e essa terra que está na margem é uma terra mais fofa, já como se fosse arada, leica. Nesse caso que ele está jogando a terra para longe, não tem problema, porque as margens do rio não ficam melhores, não ficam com uma terra mais fofa. Mas quem falou que o ponto é que na hora que ele está cavando, fazendo o riacho, quem vê de fora acha que ele está trabalhando no campo, eica, aqui também tem.
Por isso, nesse caso, de acordo com uma explicação, é permitido, de acordo com outra explicação, é proibido. Só completar aqui para responder, para terminar hoje. O lemad Agora, quem falou que o ponto é que quando ele está cavando, ele joga a terra para o lado, para a margem do rio, essa terra fica apta a ser trabalhada, e esse é o problema. Então, quando ele joga longe, não tem problema nenhum e pode fazer o riacho, ainda assim, porque ele não proíbe pelo lado de que parece que ele está trabalhando no campo. Quem vê ele fazendo isso, acha que ele está trabalhando no campo, e isso é motivo suficiente para proibir. Porque essa opinião que falou que todo ponto é o que acontece na margem do rio, porque ele não suspeita que quem vê ele fazendo isso vai achar que ele está trabalhando no campo, então vamos proibir por esse lado. Responde a Gemara, Oder name que kashakil bedurtei manachlei. Fala a Gemara que não. Essa opinião diz o seguinte, alguém que alguém que está fazendo o riacho, ele está cavando na terra dele e joga a terra para bem longe, não tem problema nenhum. Porque pelo lado de que ele transforma a margem do rio em algo apto a ser plantado, não tem, porque ele está jogando a terra longe. E mesmo que alguém veja ele cavando a terra, fazendo esse riacho no campo dele, na hora que vem ele jogando a terra para longe, entendem que ele não está trabalhando no campo. O cara que está arando a terra, trabalhando no campo, ele escava, certo? Ele faz um buraco no chão e joga a terra ali do lado, ele não joga a terra para longe. Então, esse cara que está jogando para longe, ninguém vai achar que ele está trabalhando no campo. E a outra opinião acha que não. O fato de ele estar fazendo buracos no campo, mesmo que ele joga a terra para longe, ainda assim parece como se ele estivesse trabalhando no campo. Por isso, nessa situação, nesse caso, vai ter diferença como se explica Rabi Elazar ben Azariah. Se se explica que o ponto é porque ele transforma as margens do rio em algo apto a ser plantado, então se ele joga para longe, não tem problema. Mas se você fala que o ponto é que quem olha acha que ele está trabalhando a terra, é proibido, então mesmo nesse caso que ele joga a terra para longe, ainda assim vai ser proibido. Então, escolha, pessoal. Continuamos amanhã, Bezat Hashem. Azar, Baruch.